Com a paz do Senhor Jesus. O assunto desta manhã é consulta ao Senhor pela palavra. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, verso 12. O texto sagrado nos diz o seguinte. Eu convido os irmãos aqui presentes e os irmãos das igrejas e dos manaíns a fazerem essa leitura em conjunto comigo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, esse assunto é um assunto que faz parte da nossa doutrina, da nossa igreja. Mas não é um assunto novo, não é um assunto que surgiu com a nossa igreja. Evidentemente, nós sabemos que a palavra de Deus é rica em informações e nós temos uma base escritural muito sólida para comentarmos a respeito desse assunto. E nós queremos introduzir o assunto da seguinte maneira: o homem, antes de se converter, ele faz a sua própria vontade. Ele não conhece Jesus, então ele faz as coisas da sua mente, toma as decisões, muitas vezes pelo seu próprio conhecimento, pela sua vontade carnal. Na realidade, ele é senhor de si mesmo. Ele é dono das suas decisões e, evidentemente, das suas consequências. E às vezes consequências difíceis, porque é uma vida dirigida pela sua própria mente. E a palavra fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas depois que a pessoa se converte, depois que esse homem se converte, ele passa a fazer a vontade do seu Senhor. É o que aconteceu conosco um dia. Louvado seja o nome do Senhor. O texto sagrado nos diz o seguinte em Romanos: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, agora não somos mais senhores de nós mesmos, mas somos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então agora nós temos um outro senhorio. O senhorio é o Senhor Jesus que governa a nossa vida. Louvado seja o Senhor. E tem uma coisa maravilhosa, porque na condição de servos, nós vamos querer agradar ao Senhor. E para isso, meus irmãos, a melhor maneira é saber a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Eu quero agradar ao Senhor. Tem um salmo muito lindo que diz assim: porque o Senhor se agrada do seu povo, e Ele adornará os simples com a salvação. Aleluia. E também nós queremos agradar ao Senhor, e a Bíblia diz em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, aquele que presenteia aqueles que o buscam. Então, meus irmãos, essa palavra introdutória já nos mostra uma coisa interessante. A consulta ao Senhor, conhecer a vontade do Senhor para a nossa vida é algo fundamental para a vida cristã, para a vida do servo de Deus que passa a ser governado por Ele. A consulta ao Senhor é um meio de graça, porque através
da consulta ao Senhor, nós obtemos experiências gloriosas. Quantos de nós aqui, quantos de nós que estão conectados, já tivemos experiências gloriosas através da consulta ao Senhor pela palavra? Se nós parássemos aqui para coletar as informações, as experiências dos irmãos, nós escreveríamos um livro só com as experiências de consulta. Porque é um meio de graça, é uma forma que Deus se revela ao seu povo e que nós temos experiências com Ele, porque Ele é um Deus vivo. E Ele fala pela sua palavra, que é viva. Agora, como dissemos no início, isso é uma coisa da nossa igreja? Não. O povo de Deus, meus irmãos, sempre o consultou. Sempre o consultou. E nós selecionamos alguns textos aqui para mostrar para os irmãos que base bíblica extraordinária nós temos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Os irmãos podem acompanhar. No Antigo Testamento nós podemos citar em Êxodo 18, 13 a 16, eu vou ler aqui e o texto vai ser projetado. Se os irmãos quiserem acompanhar ou na tela ou na sua Bíblia, vamos lá, Êxodo 18, de 13 a 16, diz assim: E aconteceu, eu vou ler o 15 e o 16. Então disse Moisés a seu sogro: É porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro. E observem essa frase aqui no final do versículo: E lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Ou seja, a base do julgamento de Moisés não era a experiência dele como homem de Deus apenas. Não eram as suas ideias, os seus pensamentos. Mas ele tinha como base para o julgamento os estatutos e as leis de Deus. Então ele não tinha uma vontade própria, ele podia ter até uma opinião, mas ele ia nos estatutos e nas leis de Deus para consultar a Deus a respeito do povo. Isso é muito importante nós sabermos, que Deus sempre consultou o seu povo, que o seu povo sempre o consultou a Deus. Deus sempre deu resposta ao seu povo quando o seu povo buscou de coração e de alma e com o desejo de obedecê-lo. Então Moisés é um exemplo desse. Nós temos outro exemplo também em Samuel, quando Saul, ainda jovem, foi procurar a Samuel. Então é 1 Samuel 9:9, diz assim o texto: Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim. Querem ler comigo? Vamos ler juntos o versículo, desde o início. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: Vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente chamava vidente. Então o povo consultava ao Senhor através do profeta. Eles iam buscar a palavra de Deus através do profeta. E Saul aqui estava no início da sua carreira, ainda era o primeiro contato seu com Israel, com o profeta Samuel. Mas nós temos um exemplo do próprio Saul, que a gente pode dizer que é o anti-exemplo. É a pessoa quando está em decadência, e ele conhece a verdade da palavra, ele conhece a revelação, e ele sabe que Deus fala. E com a vida do próprio Saul aconteceu uma coisa interessante. No capítulo 14 de Samuel, nós não temos essa referência projetada, mas depois os irmãos podem ler em casa. Saul estava lutando contra os filisteus, e quando nós damos a aula de arca, um lugar para a arca, é lembrado desse fato. É muito interessante, porque Saul manda trazer a arca estava no meio do povo de Israel ainda.
e de repente os filisteus começaram a apertar, ele disse para o sacerdote: deixa isso para lá, em outras palavras, né, parafraseando o versículo. Ele disse: tira a mão disso. E ele foi e enfrentou os filisteus sem consultar ao Senhor. E ele estabeleceu alguma coisa na sua cabeça, coisa de gente, né, que começa a sair da razão do Espírito, que é a revelação, e entrar na sua própria razão. E Saul já estava nessa situação. Quando os filisteus começaram a apertar, ele estabeleceu um jejum para o povo que estava em guerra. Ninguém podia tocar em comida. Imagine, os soldados em guerra. E Jonatas, seu filho, foi lá e pegou com uma varinha, um pouco de mel, uma porção de mel, seus olhos brilharam. E vejam, Saul queria matar o seu filho e foi consultar a Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor não lhe respondeu. Então fica aí essa informação para os irmãos, que a consulta ao Senhor é algo solene, sério, e que a nossa vida tem que estar na presença de Deus, em comunhão com Ele, disposto a obedecer, lançando mão dos meios de graça. Consulta a palavra não é uma caixinha de promessa que você puxa um versículo e aqueles versículos só de bênção, né? Não, consulta ao Senhor pela palavra é uma doutrina nossa que tem fundamento escritural. E há outras referências no livro de Reis, mas nós já vamos passar para o Novo Testamento. O nosso tempo é bastante curto. Então vamos ao Novo Testamento. Antes, porém, vamos voltar ao Velho Testamento. Vamos voltar em 1 Samuel 23, que aí é o bom exemplo, o exemplo da obra de Davi. Esse texto foi bastante explorado ontem na aula dos obreiros e dos jovens. Então eu vou citar mais rapidamente. Foi quando Davi, ele consulta ao Senhor para livrar a cidade de Keila, os moradores que ali estavam. Ele consultou o Senhor, vejam, 1 Samuel 23, verso 2. Vamos ler. Diz assim: e consultou. Essa referência não está certa, pode tirar. É 1 Samuel 23, 1 e 2. O texto escrito na tela que está errado. Mas pode abrir na sua Bíblia. 1 Samuel 23, 1 e 2. Diz assim: e consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus? E o Senhor disse a Davi: vai e ferirás aos filisteus e livrarás Keila. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Os soldados de Davi, os valentes que estavam com ele, temeram por causa do que estava acontecendo ali naquela cidade. Eles chegaram para Davi e disseram: Davi, nós não temos condições de ir lá. Sabe o que Davi fez, meus amados? Ele voltou à presença do Senhor e disse: Senhor, eu consultei a ti, mas os meus soldados, o meu povo está dessa forma. Eu quero confirmar diante de ti se eu devo ir mesmo. E o Senhor respondeu novamente: louvado seja o nome do Senhor. O Senhor mandou ele ir. E ele foi, e qual foi o resultado? O resultado foi o livramento, a bênção que o Senhor deu àquela cidade. Mas observem que coisa interessante, depois em casa os irmãos podem ler com calma esse capítulo 23 de 1 Samuel. Quando Davi estava lá, depois daquela bênção que o Senhor deu a Davi, livrou Keila, ele ficou sabendo que Saul e os seus homens estavam indo lá para persegui-lo. E ele foi ao Senhor novamente, tinha um fato novo. Ele podia se acomodar e dizer: não, o Senhor mandou eu vir aqui, eu estou tranquilo. Mas aí ele voltou aos pés do Senhor e disse: Senhor, é isso mesmo que eu estou ouvindo? Essa informação, é isso mesmo? O Senhor disse: essa informação é verdadeira. Senhor, e esse povo aqui vai me entregar? Depois de tudo que eu fiz, eles vão me entregar? E o Senhor disse: vão te entregar. Então ele pegou e saiu da cidade e foi livre. Por quê, meus irmãos?
porque ele estava em obediência à revelação do Senhor, porque ele buscou a orientação do Senhor. Então nós estamos na obra de Davi, naquilo que Davi agradou ao Senhor, nós também queremos agradar ao Senhor. Naquilo que ele agradou ao Senhor, ele é tipo do Senhor Jesus. Então há um ensino profético naquilo que Davi agradou ao Senhor. E Davi consultava muito ao Senhor, e o Senhor o abençoava em todos os detalhes. Há outras referências, mas vamos ao Novo Testamento. Rapidamente, vamos ao Novo Testamento. A primeira referência está em Atos. Atos capítulo 1. Vamos ler do 23 ao 26. Eu acho que agora dá certo, né? Vamos ver a nossa projeção aí, por favor. Eu quero que os irmãos leiam comigo para a gente adiantar a aula. É muito importante ler na palavra. Os irmãos estão fazendo o correto mesmo. Mas para nós adiantarmos, como os textos estão projetados, leiam em voz alta comigo. Vamos lá. E apresentaram 2. José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e apresentaram 2. Esse já foi, né? Vamos lá, pode continuar. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido. Só um minutinho, não passa o próximo. Só falar para os irmãos uma coisa: Matias, por sobrenome o Justo, eu já teria escolhido esse, não é? Não, é José, né? Por sobrenome o Justo, eu já teria escolhido esse. Matias, ele não tinha nem sobrenome ele apareceu, né? Então, mas vejam só o que o Espírito Santo faz. Porque a consulta à palavra é um meio de graça, é onde Deus se revela, e quando Deus se revela, foge da razão do homem. Na razão nós não conseguimos entender a consulta ao Senhor. Na razão nós somos considerados estranhos, né? Mas na revelação, porque quem revela essa palavra, quem dá vida a essa palavra, é o mesmo que escreveu, que é o Espírito Santo. O mesmo que ditou essa palavra, o autor da palavra, é que se revela a nós, independentemente do ano, do tempo do homem em que ela foi escrita. Ela se torna viva quando nós buscamos a palavra. Então vejam o versículo 25. Leiam comigo. Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Vejam o 26. E lançando-lhes sortes, que era uma forma, né? Que era uma forma deles consultarem ao Senhor ali. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum, o que significa? Que aquele conselho de apóstolos, que aqueles irmãos que estavam ali, foram unânimes. Não teve voto contrário, não teve posição contrária. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus assim apontou. Foi contado com os 11 apóstolos. Meus irmãos, esse texto é muito interessante, porque profeticamente nós estamos entre a ascensão do Senhor Jesus e a descida do Espírito Santo. Eles não tinham a quem recorrer. O Senhor Jesus ressuscitado já tinha sido assunto aos céus. O Espírito Santo prometido pelo Senhor Jesus não havia descido ainda. Então eu pergunto aos irmãos, qual era a solução? Qual foi a solução para os discípulos reunidos ali num conselho? A palavra. Eles foram buscar nos salmos, e eles se referem a 2 salmos. Um diz que a morada ficaria vazia, e o outro salmo diz que outro homem tome o seu lugar. Então eles foram na palavra para buscar a solução para aquele assunto. E o Senhor respondeu, não segundo o coração do homem, mas disse, é esse o homem. E o conselho reunido ali, os apóstolos reunidos, aquele colegiado, glorificou o nome do Senhor e disse, então esse é o homem. Pela palavra
revelada, esse é o homem. Mas usou a base bíblica lá dos Salmos e aplicou naquele momento muito difícil. Substituição de Judas. Judas Iscariotes, quem traiu Jesus. E se você ler os salmos, vocês vão ver, são salmos chamados imprecatórios, né? Aqueles salmos que parece que o salmista está amaldiçoando alguém, mas na verdade não é o salmista. Os salmos imprecatórios são os juízos de Deus para com o ímpio. E ali tem uma palavra muito séria para Judas. E eles discerniram isso pela palavra. Os salmos escritos 1000 anos antes, eles falaram, não, essa palavra dos salmos é profética e agora nós temos que buscar a revelação do Senhor. Quem vai assumir o lugar de Judas Iscariotes? E o irmão Matias foi considerado apóstolo, porque foi testemunha daquilo que se passou nos dias de Jesus e também testemunha da ressurreição do Senhor. Muito bem, tem outros textos, né, no Novo Testamento. Tem um outro texto muito interessante que é na primeira viagem missionária. Atos capítulo 13. Na primeira viagem missionária, o texto diz assim: havia em Jerusalém, assim, já está projetado aqui, vamos ler. Não é Jerusalém, não, é em Antioquia, na igreja de Antioquia. A igreja missionária, né? Então vamos lá. Leiam comigo. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Doutores aí no sentido dos professores da palavra, dos mestres, dos pastores que cuidam da doutrina, né? Os doutrinadores. Então na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutrinadores ou doutores. Vamos lá. E servindo eles ao Senhor, eles estavam buscando ao Senhor em obediência, buscando os meios de graça, buscando a revelação do Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, se o Espírito Santo disse algo, veja, e eles estavam buscando ao Senhor, o que os irmãos entendem? Que eles estavam perguntando ao Senhor: Senhor, nós estamos aqui nesse grupo de profetas, tem aqui os doutrinadores, certamente tinha evangelistas, outros irmãos ali. Qual deles o Senhor tem escolhido? Quem vai para essa viagem? Aliás, se os pastores do conselho me permitem, é exatamente isso que é feito nas nossas reuniões de pastores nas regiões, nas reuniões do conselho. Quando vai se fazer uma viagem, é dessa forma. Senhor, está aqui um grupo, né? Por quê? Porque nós não temos o que inventar. Já está aqui nos Atos dos Apóstolos. Nós estamos nesta obra porque Deus nos chamou, falando conosco como um Deus vivo. Nós não conseguimos caminhar sem a revelação da palavra, sem a direção do Senhor. Então hoje vai ser feita uma viagem, vai ser tomada uma decisão no presbitério. É perguntado ao Senhor dessa mesma forma: Senhor, quem o Senhor tem escolhido? É o mais culto? É o que tem mais disponibilidade de tempo? É o que tem mais recursos? Não, é o Senhor que revela. O Senhor diz: eu quero Barnabé e a Saulo, e determinado está. E simplesmente ali eles não discutiram, impuseram as mãos e soltaram os dois para a primeira grande viagem missionária. E o resultado está aí, né? As coisas maravilhosas que aconteceram nessas viagens maravilhosas de Paulo. Então, meus irmãos, a consulta ao Senhor é para quem crê que Deus está vivo, que Deus fala, e para quem quer obedecer ao Senhor. Vamos continuar. Paulo tem um versículo interessante que ele se refere em Gálatas. Em Gálatas ele estava praticamente defendendo o seu apostolado junto a um povo que estava se desviando para as doutrinas judaizantes. Eles queriam deixar de comer carne de porco, voltar a guardar sábado. E Paulo se defende logo no capítulo 1, no versículo 1, ele já se identifica. Nas outras cartas, muitas vezes ele se identifica assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas ele já começa dizendo: Paulo apóstolo. Paulo apóstolo. E na autoridade apostólica dele, ele estava querendo dizer o seguinte: vejam o verso 16. Eu vou ler o 15, se os irmãos estiverem com a Bíblia. Tem o 15 aqui também projetado. Vamos ler juntos. Mas quando
aprove a Deus revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, olha o que ele diz. Leiam mais alto. Não consultei carne nem sangue. O que o texto nos infere? Quem ele consultou? Se ele não consultou Gamaliel, se ele não consultou a sua família, se ele não consultou a sua cultura, os seus livros, os seus pergaminhos, que ele se refere depois em 2 Timóteo. Quem ele consultou, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus. Ele não consultou carne e sangue, ele consultou ao Senhor. E Deus falou com ele. E o ministério de Paulo foi dirigido pelo Espírito Santo. Ninguém tem dúvida disso, haja vista as cartas que ele escreve. Muito bem. Então agora caminhando, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós observamos que os nossos irmãos do passado costumavam consultar ao Senhor, utilizando dos recursos que foram os profetas, sonhos, visões, revelações, né? Alguns dizem, alguns estudiosos da Bíblia dizem que eles usavam o urim e o tumim, por isso que eles iam com o éfode. Outros achavam que eles usavam a arca e traziam a arca, isso é muito referenciado na palavra. E agora, como nós fazemos? Quais são os recursos que nós usamos? Claro que nós usamos os dons espirituais, sonhos, visões, revelações, mas nós temos em mãos a palavra escrita. Nós temos o cânon sagrado definido aqui. Então nós usamos a Bíblia, nós consultamos ao Senhor os dons espirituais, nós consultamos ao Senhor as decisões que vamos fazer. Agora, as decisões que estão permitidas na palavra. Eu não posso consultar ao Senhor alguma coisa que a doutrina bíblica não permite. E isso é importante. Você não vai consultar alguma coisa que a Bíblia proíbe. Então, por exemplo, alguma coisa ligada à idolatria, você não vai consultar, a Bíblia condena. Alguma coisa ligada à embriaguez, a Bíblia condena. Alguma coisa ligada às obras da carne, a Bíblia condena. O casamento misto, você não vai consultar para casar com ímpio. Por quê? Porque a Bíblia condena. Então essas coisas já estão determinadas na palavra. Agora as decisões, e nós vamos ver daqui a pouco, um texto maravilhoso, já podemos ver agora, Salmo 119, 105. Vamos ler, todos conhecem decor esse, né? Vamos lá? Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Foi assunto da nossa escola bíblica. Então, só resumindo, o que é lâmpada para os pés? É a capacidade da palavra para dizer como eu devo caminhar na presença do Senhor. Como é que eu devo caminhar? Então eu posso consultar isso. Como é que eu devo caminhar, Senhor? Eu quero uma direção do Senhor. Eu quero uma orientação para esse emprego. Eu quero uma orientação para eu mudar de cidade. Eu quero uma direção para essa decisão na minha vida, para a minha vida profissional, para a minha carreira, para a mudança de trabalho, enfim, essas coisas que se consultam ao Senhor. E luz para o caminho, o que é luz para o caminho? Luz para o caminho é a capacidade da palavra de Deus para mostrar aquilo que eu ainda não conheço, aquilo que é profético. Então o Senhor mostrou a Davi, mostrou a Saulo, mostrou e tem mostrado a muitos de nós aquilo que ainda está reservado para o nosso caminho. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é o meu caminhar hoje, como eu devo caminhar. Mas é luz para o caminho, é como eu devo seguir, o que me espera no futuro. Deus conhece todas as coisas, Ele é luz para o nosso caminho. Agora, quais são as condições requeridas para que Deus fale pela palavra? Nós separamos aqui 4 coisas. Então vamos lá. A primeira delas é ter fé. Então você tem que crer que Deus fala pela palavra. Eu creio que Deus fala pela palavra. Eu já tive experiências. A minha vinda para a obra foi consultando a palavra. Você teve experiências com o Senhor pela palavra? Nós estamos aqui num 6º período e estamos na escola dominical, ligados em muitos outros manaíns e na escola bíblica.
O desafio é esse: você já teve experiência com a consulta à palavra? Primeira coisa, você precisa ter fé. Ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo viverá pela fé. Muito bem. Então, Deus está falando, você tem que crer que Deus está falando pela palavra. Segunda coisa, nós temos que estar em comunhão para consultar a palavra. Como dissemos, a consulta à palavra, ela não pode ser encarada como um ato mecânico, como um gesto de hábito. Pega a palavra, vamos... Não é isso. Nós entendemos que a consulta à palavra é um meio de graça, então nós temos que ter solenidade. Nós temos que ter reverência. Vejam bem, nós estamos perguntando as coisas a Deus. Ele vai falar, então meu coração tem que estar preparado. Por isso, eu tenho que estar em comunhão. E para estar em comunhão, eu vou clamar pelo poder do sangue de Jesus. Então, primeira coisa, ter fé. Segundo, clamar pelo sangue de Jesus. Pode deixar projetado na tela. Clamar pelo sangue de Jesus, porque dessa forma eu tenho comunhão, eu vou entender o que Deus está falando. E a terceira coisa, estar disposto a obedecer. Você vai consultar. Para não obedecer, nem consulte. Deixa a palavra lá e faça a tua vontade, a sua vontade. Então, na verdade, Deus quer que nós o consultemos, porque somos seus servos. Ele quer falar conosco. Ele quer se revelar a nós. Então, estar disposto a obedecer. E por fim, ter temor e reverência. Vamos repetir, falar junto esses 4 itens para nós fixarmos bem o conceito. Vamos lá, todos os irmãos que estão ligados conosco também, vamos falar os 4 da maneira como está escrito na nossa tela. Vamos lá. Quais são as condições requeridas para que Deus fale na palavra? Primeira coisa, ter fé. Segundo, clamar pelo sangue de Jesus. Terceiro, estar disposto a obedecer. Quarto, ter temor e reverência. E Deus vai falar. Deus vai responder. Deus vai dar o Senhor vai nos dar a sua resposta. Muito bem. Então, meus irmãos, nós já estamos encerrando. Eu só queria contar algumas experiências de consulta à palavra. São muitas, né? Como dissemos no início, mas separamos algumas aqui. Um irmão brasileiro que foi para Portugal e tinham alguns irmãos que moravam na Espanha, amigos dele. E ele disse: olha, antes de você ir para Portugal, você dá uma passadinha aqui na Espanha, para a gente passar alguns momentos juntos, para nós matarmos a saudade, vai ser muito bom, depois você segue viagem. Ele falou: olha, tá bom. Eles eram servos dessa obra. Ele falou: eu vou consultar o Senhor. E ele consultou o Senhor e caiu em Romanos 15, 24. Eu vou ler para os irmãos aqui. Querem ver? Diz assim: quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Há só 2 referências a essa palavra Espanha na Bíblia, no mesmo capítulo. E ele abriu nesse versículo aqui, no 24. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Romanos 15, 24. O irmão brasileiro que... Essas informações eu peguei agora, recentemente, nessa viagem que pastor Gilson e eu fizemos para Portugal. O irmão brasileiro que estava morando em Roma, olha só, o nome dele é Paulo, ele mora em Roma, e já estava lá há algum tempo. Ele falou: Senhor, eu estou com uma saudade do Brasil, aquela saudade que aperta o coração. Eu vim para cá debaixo da orientação do Senhor, mas eu queria dar uma idazinha lá no Brasil, ver os meus parentes. Eu sei que o Senhor precisa de mim aqui na tua obra, mas, Senhor, é só um pulinho lá, é lá e cá. É brasileiro orando, né?
Aí ele falou, mas eu não quero fazer nada sem a direção do Senhor, sem a orientação do Senhor. Eu quero o teu conselho. E essa oração ele fez à noite. E ele falou, eu vou abrir a tua palavra agora mesmo, Senhor. Aí abriu a palavra. E caiu em Atos 23:11, que diz assim: e na mesma noite, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, lhe disse, Paulo, o nome dele é Paulo, à noite, Paulo, tem ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma, que era a cidade que ele estava. E ele entendeu que não precisava voltar ao Brasil, que Deus precisava dele lá em Roma mesmo. Então vejam, meus irmãos, a precisão da resposta de Deus quando nós o buscamos de todo o coração. E o último testemunho, nós ouvimos agora na semana passada de um irmão que ouviu essa mesma aula que os irmãos estão ouvindo, essa mensagem. E ao final da aula ele nos procurou e disse, olha, eu queria contar uma experiência que quando essa aula foi transmitida na outra ocasião, em que a consulta à palavra foi transmitida para os países da Europa Central, do leste europeu, tinha um irmão que estava a serviço na Grécia, mas ele ouviu essa aula por Skype. Quando terminou a aula, ele ficou muito tocado pelo Senhor. O nome dele é Demétrios. Ele falou, Senhor, eu queria uma experiência contigo, mas tu falas mesmo pela palavra. Eu quero que o Senhor fale diretamente a mim. Eu quero ter uma experiência agora. E abriu a palavra. E caiu na terceira carta de João. O versículo 12 diz assim: todos dão testemunho de Demétrio. Até a mesma verdade. Porque ele tinha perguntado, Senhor, essa é uma experiência real? E o Senhor disse, todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Aleluia. Meus irmãos, Deus fala pela palavra, Deus está presente conosco, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de dois gumes, ela discerne aquilo que é do homem, aquilo que é do nosso coração, as intenções do nosso coração e os propósitos de Deus. Ela separa juntas e medulas, alma e espírito. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz, e nós a temos em nossas mãos. Que Deus nos abençoe.